confecção do tabernáculo, para que o seu povo tivesse também um local de adoração. O tabernáculo seria montável e desmontável, e as peças deveriam ser levadas de acordo com as ordenanças de Deus, para onde Deus iria designar o povo dele. A arca, a madeira foi específica com a ordem de Deus. Deveria ser a madeira de acácia, deveria ser revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dela continha-se as tábuas dos mandamentos de Deus, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. Por cima da arca havia uma tampa chamada de propiciatório. Por cima dessa tampa havia 2 querubins olhando para dentro dessa arca, mostrando falando acerca da eternidade de Deus. Essa arca tinha cerca de 70 centímetros de largura, 1,25, alguns 1,10, 1,25 de comprimento. Esta era a arca de Deus com hastes para ser colocada sobre o ombro. Essas hastes, que pegavam de uma ponta a outra, era uma ordem que Deus havia dado a Moisés, que ela deveria ser colocada no lugar certo. Sobre os ombros dos levitas deveria estar a arca de Deus sendo conduzida por eles. Essa era a ordem de Deus e Israel deveria cumprir essa ordem na risca. O que vai acontecer é que essa arca agora ela vai ficar dentro de um lugar chamado Lugar Santo dos Santos. Uma cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. E essa arca de madeira representaria a presença de Deus, a santidade de Deus no meio do seu povo. A arca era um símbolo de que Deus estaria com o seu povo. E assim sucedeu. Vocês vão observar que Deus deu muitas vitórias através da obediência de Israel, porque todos sabiam que quando a arca chegava, todos sabiam que Deus estava no meio da nação de Israel. Mas a Bíblia diz que um belo dia, os líderes daquela nação, olha que coisa interessante, os líderes daquela nação, o sacerdote designado por Deus como Eli era o sacerdote-chefe naquela época, mas seus filhos, Ofni e Finéias, começaram a fazer coisas que desabonaram a sua conduta e desabonavam o cargo que eles exerciam e o Deus que eles serviam, porque não condizia a vida que eles levavam com o ofício que eles exerciam, que era o de sacerdote. A Bíblia diz que eles começaram a pecar deliberadamente, ao ponto de seu pai, o sacerdote Eli, chegar para eles e dizer: filhos, o que vocês estão fazendo, todo Israel sabe. Olha para cá, olha o nível do pecado do sacerdote, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Já se tornou público. O pecado se tornou uma coisa rotineira na vida deles. Fez o pecado um estilo de vida. Se você pegar a Bíblia, lá no capítulo de número 3, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Essa é a primeira parte do versículo. A pergunta hoje aqui é: pastor, quem aqui não pecou? Todos aqui pecaram, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A verdade é que pecaram por negligência, pecaram por ver, pecaram por não fazer, pecaram por ouvir alguma coisa que não agradou a Deus, pecaram por falar. Mas, trovão, será que pelo fato de eu pecar, eu de fato sou do diabo? Não, porque existem os pecados involuntários. E até aqueles que são voluntários, uma vez que alguém comete, mas se arrepende do pecado, o poder do pecado ele só vigora quando nós não se arrependemos daquilo que cometemos. Aí o poder do pecado está sobre nós. Mas quando nós nos arrependemos do que fazemos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados.